Bom pessoal, hoje a gente trouxe para vocês então uma Paraty Surf, ano 2008. Qual era o diferencial? 2009? Acho que tanto faz, né, cara? Tanto Tudo a faz. mesma coisa, né? É. Qual era o grande diferencial dela? A altura livre do solo. Estão vendo, né? Tá bem alta, né? Hã? Acho que aqui a gente teve um problema. Bom, mas antes da gente iniciar o vídeo desse carro, eu queria mostrar para vocês, apresentar não é o termo correto, mas esse é o nosso amigo Hector. Cara, seja bem-vindo de volta ao canal. Valeu. Ele é o cara que já nos trouxe um outro carro, quem não assistiu ainda, ele era o dono do Jetta 1.4. Na verdade ainda é, né? Ainda é o dono. Ainda é. Agora comprou esse outro carro aqui a Paraty para uso diário e, como ele diz, para realmente usar, né? Usar dia a dia. Esse não é para ter pena, né? Esse aí é pra fazer o que quiser. Inclusive nós vamos ver se ele realmente aguenta, se realmente ele tem a mesma fama do Gol, de ser um carro praticamente indestrutível. Bom galera, essa aqui é uma Paraty modelo Surf, inspirada no G4 e também que deveria ser um crossover. O que é um crossover? Basicamente um carro inspirado nos carros off-roads. Teoricamente ela tem a suspensão mais elevada, ela tem pneus de perfil maior e também de uso misto, alguns racks no teto e alguns enfeites que caracterizam esse carro como sendo de apelo, digamos que, para fora de estrada. Assim como o dono desse carro aqui, a maioria das pessoas acharam o estilo dele interessante para quê? Não para usar exatamente fora de estrada, mas sim para rebaixar e colocar rodas maiores. Essa aqui ainda não recebeu as rodas grandes, mas eu tenho certeza, conhecendo o dono, logo vai estar andando aí com aro 18 ou alguma coisa do tamanho, né? Mas vamos aproveitar que a gente está falando da Paraty e vamos contar um pouquinho da história desse carro. Que a Paraty ela é inspirada no Gol e ela utiliza muitas peças, uma boa parte da plataforma dele, isso todo mundo já sabe. Agora, o que talvez a maioria das pessoas não saibam é que a Paraty sempre foi um carro que ficou, digamos, de lado em relação ao seu irmão menor, ou mais velho, né? Por que eu digo isso? Porque o Gol foi lançado no início dos anos 80, a Paraty foi lançada só lá pela metade de 82, deu quase 2 anos e meio após o lançamento do originador da família. E tudo por quê? Porque a Volkswagen se concentrou principalmente no pequenininho. Outra coisa que todo mundo deve lembrar é que o Fusca usava o motor 1300 a ar no primeiro ano, o mesmo que tinha no Fusca, só que com algumas alterações, mas ele era tão fraco que logo em seguida a Volkswagen retornou o projeto e começou a utilizar o motor 1600 com duplo carburador e um pouquinho mais de potência. Também não foi tão bem assim, e aí eles começaram a usar no Gol GT o motor 1.8 AP, mas a Paraty já nasceu com o motor refrigerado a água. Claro que não era o motor AP, era o motor MD 1.5 que já tinha equipado o Passat no passado e que ele era um motor bem mais moderno, tinha 76 cavalos se eu não me engano, ou 78, uma coisa mais ou menos assim. No ano seguinte ele recebeu o mesmo motor do Passat, o 1.6 que na época era chamado de Torque e tinha a melhor potência, né, de toda a família Volkswagen para a sua época. Esse aqui, ele utiliza o famoso AP 1.6 MI. Dá para se dizer que é um AP, né? Na verdade o AP deixou de usar essa nomenclatura uns anos antes, mas todo mundo o conhece assim. Grande vantagem desse motor, ele tem 101 cavalos a gasolina, 103 a etanol, 14,5 kgf de torque a etanol e 14,2 a gasolina. É um motor realmente bem forte, tanto de baixa quanto de alta. E o melhor, essa versão aqui, a MI, foi uma das mais econômicas que a Volkswagen já fez. Para a época, ele fez muito sucesso, porque tinha gente que conseguia chegar a fazer 19 km por litro na estrada. Claro que isso depende muito do pé, depende muito do embalo, né? Mas realmente foi um dos melhores motores que a Volkswagen fez até hoje. Outra grande vantagem, né? Não preciso nem dizer, na verdade. É um motor que tem peça em qualquer lugar.
Se tu for ali em cima, na esquina, tu vai encontrar um rolamento para ele, um filtro de ar, o óleo, seja lá o que for que tu precisar. E é um motor extremamente confiável, geralmente não estraga. Não é à toa que ele é muito utilizado para preparações, carros turbinados, carros aspirados, carros de competição. O fato é que ele acabou se consolidando como sendo o motor mais preparado do Brasil. É quase como o GM350 lá nos Estados Unidos. Acho que vale a pena salientar que essa versão aqui também tinha o motor 1.8, só que ele era opcional. Na verdade, a Paraty ao longo da sua história ela usou praticamente todos os motores possíveis da Volkswagen. Só não teve basicamente os AR e os mais novos TSI. Mas ela também teve o 1.0 16 válvulas turbo, aquele que equipou a família Gol no início dos anos 2000. Ela teve 1.0 8 válvulas, ela teve 1.6 8 válvulas, ela teve 2.0 16 válvulas, ela teve 2.0 8 válvulas, enfim, né? Tudo que a Volkswagen colocou no mercado nesse intervalo aí de 82 até 2012, quando esse carro foi fabricado, ele equipou a Paraty. Mas se esse carro foi vendido durante 30 anos, quer dizer então que ele foi super bem sucedido no mercado. Bom, no início até pode-se dizer que é verdade, porque já no seu segundo ano ele assumiu a posição número 1 de vendas da sua categoria, a das Station Wagons ou peruas. Hoje é uma categoria que está praticamente morta, porque ela foi substituída pelos SUVs, aqueles carros de porte maior e que representam ser mais seguros, que talvez realmente sejam. Mas o fato é que na década de 80, na década de 90, até mesmo no início dos anos 2000, esses carros aqui eles eram muito desejados. Mesmo assim, a Volkswagen sempre deixou a Paraty meio de lado e deu preferência para o Gol. O fato é, já falei sobre os 2 anos e meio depois do lançamento da família, mas quando o Gol sofreu a reestilização para o famoso geração 2 ou o Bolinha, ela foi lançada só 1 ano depois usando essa nova carroceria. Depois, quando entrou a geração 3, no final dos anos 90, aí realmente foram lançados todo mundo junto. Mas 1 ano antes de ser lançada a geração 3 é que ela realmente recebeu essa versão aqui, a 4 portas, que combina muito mais com a sua proposta, né? Uma proposta muito mais familiar. Mas aí que está um grande detalhe. A Paraty foi inovadora, não nesse caso aqui, mas na sua versão anterior, no quesito janelas. Essa janela que vinha da coluna B até aqui atrás tinha o maior vidro da categoria. A Belina até tinha usado, a Belina era um concorrente direto dela na época, né? A Belina até tinha usado o mesmo design, digamos assim, com um vidrão grande, mas a Belina não aguentou, ela ficou só 1 ano e depois ela colocou uma coluna C. Mas esse aqui é um carro grande, né? Sim, ele é um carro bem grande, inclusive o porta-malas desse carro, ele tem muito espaço. São 437 litros até a metade. Até o tampão. Se tu usar até o teto, essa litragem aumenta um pouquinho mais. E se tu rebater os bancos traseiros, passa dos 1000 litros, o que dá para levar muita coisa. Mas, assim como a maioria dessas Paratis, elas caíram na mão de pessoas mais jovens, mais novas, que gostam muito do estilo e acabam colocando um paredão de som, como o nosso amigo Hector fez, né? Não que eu não goste, não que eu não ache legal, mas para mim hoje já não dá mais, porque eu tenho família, preciso de espaço no porta-malas. Agora, esse carro aqui está me dando a oportunidade de explicar um erro que normalmente as pessoas cometem. Eu mesmo já cometi várias vezes. Obviamente ele tem o farol de alta e baixo com pisca integrado, o farol de neblina, aquele que ajuda em dias com nevoeiros e coisas do tipo, e ele tem aquilo que muita gente chama erroneamente de farol de milha. Esse aqui é o legítimo farol de milha. Por quê? Porque ele tem uma posição que ele ilumina lá na frente como se fosse um farol alto. E tanto que ele só é permitido em carros que venham originais de fábrica e que liguem junto com o farol alto. Porque se a pessoa estiver no sentido oposto e esse aqui estiver ligado, ele com certeza vai ofuscar a visão deles. Ao contrário do farol de neblina, porque o farol de neblina ele ilumina para baixo e numa distância curta. Então ele ajuda realmente a clarear um pouquinho. Se tu não andou ainda num dia com um nevoeiro muito forte e ligou o farol alto, tu não vai entender o que eu estou falando. Agora, se tu já fez essa besteira, tu sabe muito bem que piora a visão e tu não enxerga absolutamente nada. Então, o farol de milha e o farol alto, eles trabalham em conjunto para dias limpos que tu precisa de uma visão a longo alcance. O farol de neblina é para aqueles dias em que tu realmente não consegue andar rápido e tem muita cerração, muito nevoeiro. Bom, acho que vale salientar também que a Paraty Surf ela foi oferecida na geração 4, que é esse modelo aqui, a partir de 2008 até o final de produção. Porém, ela teve uma outra versão Surf na época da quadradinha, lá na década de 90, que também era bem legal e também tinha alguns diferenciais. Mas vamos dar uma olhada no que essa daqui tem de diferente em relação ao modelo convencional, aquele comunzão. Já falei sobre os faróis de neblina e os faróis de milha,
mas ela também tem os para-choques diferentes, esses apliques na lateral, ela vem, obviamente, com esses adesivos aqui Surf, os racks de teto, que são funcionais, inclusive tem as travessas para te poder botar um bagageiro, a tua prancha, ou seja lá o que for que tu quiser pendurar aqui em cima. Ela tem os faróis escurecidos lá na frente, a farol máscara negra, o resto tudo era farol com fundo cromado. A sinaleira traseira também é com máscara negra, também é escurecida. E aqui atrás do para-choque tem um aplique prata, que nesse caso aqui o dono tirou porque ele teve que mandar consertar. Ele estava meio arranhado, estava meio feio, ele acabou mandando pintar. Ela também tinha as rodas escurecidas, nesse tom ali de cinza puxando um pouquinho para o marrom, e a suspensão extremamente elevada, que eu já falei aqui que a maioria dos proprietários fazem que nem o Hector, acabam baixando o carro porque ele é realmente muito alto. Tá, então as diferenças são só externas? Não, vou mostrar para vocês que aqui dentro também tem alguns diferenciais em relação à versão comum. Ô Gustavo, você tava aí, cara? Eu tava aqui, tu tava lá fora gravando, tava aqui dentro filmando. Quer mostrar para eles o que esse carro tem diferente por dentro? Vamos lá então. Pessoal, esse aqui é o padrão então do G4, né, onde a Volkswagen deu uma diminuída assim uma pioradinha, vamos dizer assim, no painel. É, né? ela Fez tentou fazer ele minimalista, né, talvez um pouco mais barato assim, e realmente ficou estranho. Então esse painel aqui é um pouquinho mais simples, né, do que tinha antigamente, com um velocímetro gigante, conta-giro e outras coisas mais simples do lado, né, mas esse aqui tem um painel azul, que normalmente não vinha, ele vinha com um painel, uma cor mais âmbar, né. Exclusivo da versão Surf. Isso. E o principal, o que mais chama atenção é o volante da versão Surf. É o volante mais utilizado da história da Volkswagen, mas não pela Volkswagen, sim pelos proprietários de carros da Volkswagen e até outras marcas, onde eles pegam o carro da Volkswagen e colocam esse volante. Todo mundo achou lindo, maravilhoso, colocou esse volante em Gol, em Paraty, em Fox, em sei lá o que mais, em Fusca, já vi em Fiat, já vi em Ford, pessoal usou. Inclusive, se tu procurar no Mercado Livre, tem alguns que são coloridos, rosa, amarelo, verde limão, até aqueles com coisinha de chiclete lá colado, né? Exatamente, cara? Inclusive até com a marca aqui do meio diferente, né, que aqui é a Volkswagen, né? Tu vai encontrar até com marca Fiat, Ford e Chevrolet. É, esse volante dá pra se dizer que é a roda orbital dentro do carro, exatamente. Né? Mas ele tem mais algumas coisas diferentes, né, Gustavo? Por exemplo, essa parte central aqui, ela é exclusiva da versão Surf, o resto não era com essa tinta prata, digamos assim. Assim como também, Felipe, a parte do vidro elétrico também. E outra coisa é a padronagem do banco, né? Vocês podem ver que o banco, ele tem um tecido diferente, ele vem com a marca Surf, né? Ele vem com costuras aparentes, então ele realmente é exclusivo dessa versão. E ele tem até umas redinhas aqui assim, bem legais, na lateral aqui, bem diferente, bem legal mesmo. É isso aí, de resto é um Gol, uma Paraty geração 4. Ah, falando em Gol, deixa eu mostrar pra vocês o legítimo botão do Gol. Esse aqui, sim, é o famoso. Vai dizer que ele não é igual de todos os outros carros que a gente mostrou até hoje. Claro, pessoal, que quando a Volkswagen saiu da geração 3 para a geração 4, eles realmente reduziram muito a qualidade do carro, né? Então, os plásticos são um pouco mais simples, a porta não tem nada de tecido, né? As saídas de ar são aquelas redondas padrões que são tem um custo mais baixo, né? O painel, como a gente comentou, o painel bem mais simples. Então, realmente, essa da geração 3 para a geração 4, a Volkswagen mudou muito o interior desse carro, né, Felipe? E ele foi muito criticada por causa disso, criticado, né? Inclusive, a geração 5 do Gol, eles tentaram resolver muitos desses problemas, dessas reclamações de clientes. Infelizmente a Paraty não teve a sua versão geração 5, nem 6, nem 7, nem seja lá qual for. Isso aí porque ela terminou sendo substituída, vamos dizer assim, pela Space Fox. Exato, que veio inclusive com o mesmo painel da Paraty, esse aqui que vocês viram, e que também foi muito criticado. Que depois na versão seguinte já mudaram o painel, fizeram um painelzão grande, bonito, aquela coisa. Mas não querendo estressar demais o assunto, mas é que eu acho que vale a pena explicar por que dessa reclamação do painel. É que o painel da geração 3 ele tinha ficado tão bonito, mas tão bonito, que quem comprou o Gol, a Paraty, ou seja lá qual for o outro carro da geração 3, estranhou demais quando eles fizeram esse estilo minimalista. Que ele tem um velocímetro de realmente boa leitura, e para muitas pessoas isso é o que mais importa. Para quem é entusiasta, já acha ruim, porque o conta-giros dele ficou muito pequeno, ficou basicamente do tamanho do reservatório de combustível. Então as rotações do motor ficaram de dificílima leitura. Ele tem marcador de temperatura da água, porém está muito escondido. É esse digitalzinho aqui do lado. E o resto das informações dele, basicamente um relógio, o odômetro total e um parcial. Ponto, acabou. É isso aí, mas é que o pessoal sentiu muito porque o Gol, na época da geração 3, né, Felipe, era um carro
não vou dizer premium, mas era um carro com uma categoria um pouco mais elevada, vamos dizer assim, né? Que ele chegou a ter motor até 2.0, 2.0, 16 válvulas, esportivo, tudo. Quando ele entrou para a geração 4, o que eles fizeram? Recolocaram o Gol e a Paraty... Caparam o Gol, né? Recolocaram o Gol e a Paraty numa posição menor, de carros mais simples, e logo depois fizeram o Fox. No Fox e no Polo. Né? Então mudaram realmente, nesses anos todos o Gol aí mudou, o Gol e Paraty mudaram aí de colocação no mercado aí várias vezes. Mas isso não significa que esse carro aqui seja ruim, bem pelo contrário, ele continua basicamente com a mesma confiabilidade mecânica, estrutural do Gol que veio desde a primeira geração. Falando em confiabilidade estrutural, acho que vale a pena comentar, né, Gustavo? Se esse carro aqui tem um problema, é o túnel dele, essa peça aqui, ó, melhor, a junção do carro, é basicamente o que estrutura realmente o carro. É bem comum essa peça rachar. Não chega a ser um problema tão grave se tu descobrir cedo, porque dá para soldar e ele fica sem problema nenhum pro resto da vida. Agora, se tu deixar ele rachar e abrir demais, compromete toda a estrutura do carro e aí, meu velho, o remendo vai sair caro e vai ficar uma porcaria. Bom, mas o que esse carro tem então de acessórios? Pessoal, o básico que a época permitia. Ar-condicionado, vocês podem ver ar-condicionado simples, né, sem muita... Mas que funciona bem. Mas que funciona bem. Um local para colocar um rádio não é 2 DIN, é um DIN só simples, certo? A direção é hidráulica, nós temos vidros elétricos dianteiros e traseiros, e os traseiros são, como todo bom Gol, aqui no painel, né? Abertura elétrica do porta-malas. Isso. E desembaçador do vidro traseiro. E além disso também nós temos os vidros elétricos, que tem comando... Os espelhos elétricos, perdão. Que tem comando aqui, do lado do botão do farol. E é isso, acabou. É isso aí. Era aquilo naquela época quando a gente falava assim, meu carro é completo. O que era completo? Ar, direção e trio elétrico. Ponto. Esse aqui é a melhor representação deles. Isso. Não tem airbag, não tem ABS, não tem câmera de ré, não tem sensor de estacionamento, não tem mais nada. Hoje em dia o completo já muda um pouco, né? O que é o completo pra ti hoje, Felipe? Ah, cara, no mínimo é com multimídia, com uma série de opcionais de requintes, Exatamente. De coisinhas de mimos, digamos assim, né? Mas, cara, a gente não olhou o espaço atrás, né? Vamos lá, então. Ô, meu. Não. É sério. Felipe, eu tô assim, eu tô meio torto. Sério, eu não esperava por isso, cara. Eu achava que esse carro realmente ia ser maior aqui atrás. Além da altura do teto ser muito baixa para quem tem 1,81 m, que é o meu caso, eu tô com a cabeça torta, que eu não tô nem encostando, eu tô com a cabeça torta. Se eu ficar reto aqui assim, eu empurro o forro para cima. O espaço para as pernas também não é nada bom. Eu tô empurrando o banco dianteiro do motorista com os meus joelhos. E por que eu digo isso, que eu achava que esse carro ia ser melhor? Porque o porta-malas da primeira geração tinha 530 litros, eles baixaram quase 100 litros em relação à geração 2 e a geração 3, a geração 4, para justamente aumentar o espaço interno para os ocupantes. Acho que não deu muito certo. Não, acho que não teve muito efeito, na verdade. E será que cabe mais um aqui? Não sei. Quer tentar? Vamos lá. Ô Hector, sai do WhatsApp aí e vem aqui nos ajudar. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Não, eu tô brincando. Cara, aqui no meio eu tô mais tranquilo do que na ponta. Eu não sei porquê, mas pra mim tem mais espaço. Acho que o meio do banco ele cede um pouquinho e eu fico mais agora mas eu tô torto agora. Olha aqui, eu tô batendo a cabeça do lado aqui. Sabe aquilo que tu gosta de dizer? Eu ando na frente, cara. Tu que se vire. Como é que está, Hector? Até que eu não tô tão apertado, porque eu sou magrinho, né? Mas acho que é melhor perguntar pro Gustavo ali, né? Tu também com esse chassi de grilo aí também, né, cara? Pois é, não ajuda muito, mas tô confortável. Eu tô torto. Tá, então vamos embora. Vamos dar uma volta nesse carro pra ver como é que ele é? Vamos. Ô Felipe, uma coisa, né? Faltou dizer que não tem encosto de cabeça atrás. Mas há 10 anos atrás isso realmente não era nada airbag, comum, né? Tinha nem airbag, imagina. É óbvio que não ia ter encosto de cabeça pro terceiro ocupante e nem o cinto de 3 pontas, né? Então vamos andar. Vamos andar. E aí, vamos andar ou não vamos andar? Vamos andar. Mas antes de andar, pessoal, uma coisa que a gente esqueceu de falar. Muito legal. Todos os vidros do carro são One Touch. Se tu apertar esse aqui, cara, vai descer a câmera. Não faça cagada. Todos os vidros do carro são One Touch, olha aqui. Subiu. Desceu. Inclusive os de trás. Olha, o Hector tava lá. Viu só? Bem legal. Agora vamos dar uma volta. Isso que eu ia te dizer. Vamos de uma vez, cara. Vamos. Pra ligar, pessoal, parece o motorzinho diesel aquele da Volkswagen de sempre, né? Ó. Eita! Vambora. Bom, uma coisa que eu sempre falo que a Volkswagen tem são os bancos duros. E esse aqui não me parece muito duro,
mas uma melhor coisa que tem, ele tá se encaixando muito bem na minha coluna. Eu sou todo errado de coluna, né? Mas esse banco aqui tá, aqui ó, a parte lombar tá encaixando perfeito no minhas costas. É que a Volkswagen tem uns bancos, tipo do meu Fox, dos Gols antigos, que ele tem um formato de C. E aí ele realmente prejudica muito a coluna das pessoas, principalmente quem já tem algum tipo de problema, como é o caso do Gustavo. No caso desse aqui, ele é um banco um pouco mais reto, então ele fica uma anatomia melhor. E, inclusive esse aqui é o banco estreito, né? Porque quando saiu o Bolinha, ele saiu com um banco bem largo, parecia uma poltrona, assim. Aí eles, não sei se foi por redução de custo ou simplesmente estética, eles estreitaram os bancos a partir de 97 e ficou melhor. O pior de tudo é que parecia que o antigo ia ser mais confortável, mas não era. Esse aqui, ele ficou bem melhor ergonomicamente falando. Ele te agarra bem do lado, né? E ele tá pra mim numa posição que ele bem confortável realmente, e não achei tão duro. E agora você deve estar pensando, tá, mas suspensão, o guri rebaixou a suspensão, Ô meu, deve original. ter ficado duro. Não. Original. Ele tirou 12 milímetros na dianteira. Não, 12 milímetros, não, 12 centímetros. Ele tirou 12 centímetros na dianteira. É um monte, ele baixou um horror o carro. E 6 atrás. E 6 centímetros atrás. O carro tá bem mais baixo que o original, porque o original é quase um trator de tão alto, né? Mas muito confortável. Ah, olha, tô impressionado com isso. Eu já andei muitos anos de carro rebaixado. Eu gostaria de ter tido na minha época um assim. Agora eu entendo porque tanta gente gosta de rebaixar os crossovers da Volkswagen, né? Se fizer da maneira correta. Se fizer da maneira correta. Né? Não vai fazer que nem eu, que levava no carniceiro, ele entrava com maçarico embaixo e tocava fogo na mola. Agora, Felipe, uma coisa que a gente sempre elogia na Volkswagen, que a gente não pode elogiar nesse carro. O que, cara? O engate do câmbio. Tu não vai me dizer que não é o mesmo, né, cara? Não é o mesmo. Tá, então deixa eu explicar por que não é o mesmo. Porque esse aqui usa motor longitudinal, é aquele motor que é alinhado com o sentido do carro. É assim, ó, é o projeto antigo, que vem lá do Gol BX, né? Na verdade o BX era motor Fusca, mas tudo bem. Era o mesmo projeto, a mesma posição de motor. A Volkswagen, quando usou o motor transversal, aquele que é atravessado em relação ao eixo, no G5, mas usava já no Apollo, usava em alguns outros carros mais antigos, ela mudou o sistema de acionamento, ela botou o sistema via cabo, que para nós, até hoje, é um dos melhores do mercado, se não for o melhor. Agora, esse aqui realmente ele é meio um maluquinho aqui. Até porque também o carro já está com um certo desgaste, né? Não é um carro zero, já tem alguns anos de uso. O mais engraçado é que a primeira e a segunda elas não são na mesma linha. A primeira é assim, a segunda é meio pra cá. Esse é o mais engraçado. Ô Hector, mas como é que tá o consumo desse carro aqui? Cara, ela não é muito econômica, vou te falar. Obviamente, o Jetta faz muito mais que ela. Mas ela tá fazendo média de 10. 10 andando na cidade. 10 andando na cidade. 10 na cidade, a gasolina, uma média boa, na estrada, né? Eu peguei um pedacinho só com ela de estrada, não peguei assim pra viajar mesmo. Eu até falei antes que ela era que esse motor era bem econômico na estrada, mas a verdade é que assim, ele é bem econômico se tu andar 80, 90 km por hora no máximo. Se tu começar a andar 100, 110, 120, aí ele se torna beberrão, infelizmente. Bom, uma coisa que eu acho que a gente não falou, a gente falou por cima assim que tinha bastante peça no mercado, mas uma grande vantagem de comprar um carro desses é o custo de manutenção. Ele é absurdamente baixo e qualquer mecânico mexe. Por quê? Porque tem peça em qualquer lugar, as peças são baratas porque tem peça paralela, não precisa comprar necessariamente na concessionária. Se tu for comprar na concessionária, compra lá onde o Hector trabalha, né, Hector? Onde é que é mesmo? Guaibacar, Porto Alegre, na Avenida Sertório. Fala com o Hector lá e já pede desconto pra ele, viu? Não faça essa parte não. Se falar que é do canal, dou desconto. Tá, tu consegue desconto? Consigo. Olha aí, ó, viu? Mas tem que falar que é do canal. Viu? Tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal. Cara, dirigindo aqui, ó, direção hidráulica, não é uma direção elétrica, né? Mas... é boa? Tá ótimo. Tá, deixa eu dirigir então, né? Tá bom, peraí. Ô cara, mas é muito estranho esse negócio do câmbio atravessado aqui. Isso aqui não pode ser assim, cara. Eu acho... mas é assim. Será? Nunca teve Gol? Cara, meu irmão tinha um Gol, não me lembro de ser tão atravessado assim. Bom, enfim. Esse aqui tá atravessado. Agora uma coisa que eu percebi aqui desse carro, né? Apesar dele não ser o 1.8, o 2.0, que são motores bem mais torcudos, ele responde bem de baixa rotação, né, Gustavo? Responde. Cara, nós estamos andando aqui sempre abaixo dos 2.000 RPM, perto de 1.500. E o carro com ar-condicionado ligado, super bem. Não é à toa que o AP tem a sua fama de ser um motor forte e super confiável, né? Ele realmente responde muito bem de baixa. Inclusive o Hector estava dizendo que o motor do meu Fox era melhor que esse aqui. Na verdade o EA111, que equipa o Fox, que é o meu, ele é um motor transversal, ele é aquele atravessado.
E esse motor, ele é mais moderno, mas ele não é tão forte, tão resistente. E ele tem alguns probleminhas aí de construção. Por exemplo, o 1.0 do EA111 é famoso por fundir sozinho, sem dar nenhum aviso, mesmo que tu faça as trocas de óleo e todas as manutenções no tempo correto. Então, eu ainda prefiro o apesão, que ele é muito confiável. O que o pessoal reclama, na maioria das vezes, desse modelo do G4 é por como ele tem plásticos muito simples e ele é muito cheio de plásticos, é que os plásticos começam a se soltar, vamos dizer assim, a porta, faz barulho alguma mesmo. coisa assim, e faz barulho, né? Então realmente esse aqui até não tem muito barulho, mas é uma reclamação bem recorrente dos donos do carro, né? Até soltar, que eu quero dizer, tipo, sair fora aqui, né? Vamos dizer, colocar na mão aqui alguma coisa. Quebra, né? Quebrar, né? E barulhos realmente internos, né? Mas esse aqui até tem... Quanto que ele tem? 91 mil quilômetros? 91, e não... Na verdade, ele é um carro bem confiável mecanicamente falando. Agora, de acabamento, ele é um pouquinho fraco. É normal quebrar maçanetas de porta, soltar os plásticos que o Gustavo falou, fazer muito barulho interno, mas, de novo, são pecinhas baratas de se consertar, porque tem em qualquer esquina. E é um carro hoje que tem um valor bem acessível aí no mercado, vamos dizer assim, né? Um carro que ele é o completo, né, de antigamente, né? No valor de, aí na tabela FIP de 25.500, 25.700 a tabela FIP dele. Então... Tem bastante espaço, confortável para a família, então realmente é uma opção interessante. Eu sou fã de perua, tá? De carro assim, de station wagon. É uma pena que hoje o mercado já não gosta mais tanto e as opções estão cada vez mais raras. Tá, Gustavo, mas no final das contas, o que tu achou desse carro? Vale a pena ou não vale a pena? Cara, eu nunca fui muito fã de Gol, tá? Nunca gostei muito, na verdade, mas até me surpreendeu o carrinho. Posição de dirigir, posição do banco. Cara, gostei. Não dá pra se negar que ele tem o seu mérito, né? Ele é um carro muito bom, um carro muito legal, um carro espaçoso, um carro confiável. Mas, sinceramente, eu acho que a dinâmica dos Gols mais novos, principalmente do geração 7, ou sei lá como é que chamam agora, né? Geração 8 já, porque na verdade é a geração 5 com 2, 3 facelift em cima. Ele ficou com uma dinâmica, uma ergonomia melhor, ele tá melhor de dirigir, ele tá melhor acabado por dentro. E eu acho que esse carro aqui ele merecia ter evoluído junto com o Gol, porque esse carro aqui ele é um carro versátil para a família. Porém, ele estava perdendo preço de mercado e perdendo espaço. Então a Volkswagen, assim como todas as outras montadoras, acabou migrando para os SUVs. Eu me sinto órfão desse tipo de carro aqui. Eu queria ter uma perua. Hoje eu não consigo comprar mais nenhuma zero. Pelo menos não no nível que a gente tinha ano passado. Mas então tá, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. A gente queria agradecer ao nosso amigo Hector por mais esse carro aqui pro canal. Estamos sempre juntos. Obrigadão, Hector. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Amanhã chega nosso microfone. Aleluia, né, cara? Não aguento mais ficar catando teu áudio aqui, tanto que mexer depois na qualidade do som, hein? Deu um pedaço de pneu ali. Comprei assim? Lógico. Comprou assim, aquela batidinha lá atrás foi a minha mãe, não sei o que. Tava assim quando eu cheguei no supermercado, né? Exatamente. Assim de porta. Nunca foi, né? Nunca foi, claro. Ela começou com motor a ar, ela passou pro motor MD, ela depois recebeu... Falou que ela não teve motor a ar. Ah, é? Por isso tem eu aqui. Também. Assim, eu fui falar no motor da Tigo era de alumínio, cara. Eu sabia que não era. Cara, tô bem biruta. Ainda bem que tu tirou fora. De resto... Ai, tirando esse... Agora ele quer destruir os amortecedores do Hector aqui, né? O Gustavo não sabe mais andar de carro rebaixado, cara. Nós passamos de um cupim na cara agora. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.